Glória a Deus. Nós estamos entrando no tema Eu Voltei. É um tempo de voltar ao Senhor Jesus. Então você vai lembrar de pessoas que estão distantes de Deus e trazê-las de volta para a presença do Senhor Jesus Cristo, para a presença de Deus. Eu queria falar rapidamente 7 pontos contigo sobre o texto de Lucas 15, verso 11, que é um dos textos desta campanha, que diz: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: papai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Em primeiro lugar aqui, a gente tem que acostumar com a ideia que existem irmãos. Você não é o filho único de Deus. Você não é alguém diferente das outras pessoas. Existem irmãos na terra. Deus é um Deus tão abundante. Se ele fosse um Deus limitado, ele teria só um filho, só Jesus, porque ele não ia ter bênçãos para todo mundo. Mas Deus é tão abundante, tão ilimitado em bênçãos, que ele falou: pode povoar a terra, Abraão. Olha para os céus, conta as estrelas, conta as areias, os grãos de areia ali da praia. Se você conseguir contar, essa será a tua descendência. Deus, ele tem abundância. Então aprenda a conviver, se relacionar com as pessoas, com os irmãos, as irmãs. Aprenda a perdoar, a pedir perdão. Aprenda a viver como igreja. Aprenda a relacionar com o namorado, com a namorada. Aprenda a relacionar com os pais. Aprenda a relacionar com os filhos. Aprenda a relacionar com o cônjuge. Aprenda a relacionar com a parentela. Aprenda a se relacionar no local de trabalho. Aprenda a se relacionar na vida. Lembre-se que Deus, ele não tem só você de filho. Ele tem filhos na terra e todos serão igualmente abençoados se voltarem para Deus. Quem volta para Deus, Deus abençoa. Então aprenda a conviver. Fique tranquilo que Deus tem bênçãos para todo mundo. Deus tem espaço para todo mundo. Deus tem oportunidades para todo mundo. Se tem alguém que olha o coração, esse alguém se chama Deus. Pode ter certeza. Um cara igual Samuel, cheio da presença de Deus, não teve a condição de ver o coração. Mas se tem alguém que olha o coração e retribui conforme o teu coração, esse alguém se chama Deus. Então fica tranquilo que na sua vida não existe injustiça, porque o Deus da justiça olha para você, olha para a sua vida, olha para as circunstâncias, e Ele é o Deus que faz justiça. Entenda que existem irmãos e irmãs. Esse é o primeiro ponto desse texto que a gente leu, desses 2 versículos. O segundo ponto é sobre ele pedir a parte dele da herança. Eu imagino que o pai tentou explicar inúmeras vezes para ele: filho, não é bom você pegar a herança, filho. Ele não entendeu o propósito de ter uma herança. E muitas pessoas têm dificuldade de entender. A herança é o quê? É o esforço, é o trabalho de outra pessoa. Uma pessoa produziu a herança e outra pessoa vem a receber a produção, o trabalho de outra pessoa.
Herança é para você multiplicar, não é para ser consumida. Herança, aqui, ele teria que ter ouvido o pai, ter aprendido o propósito com o pai do trabalho. Para que o pai estava juntando aquilo? Qual que era o propósito? E o filho só queria o quê? Olhar a herança, consumir a herança. Ele não estava preparado. E às vezes a pessoa só quer olhar para Deus e falar assim: Deus, me dá aqui saúde. Já viu a oração da pessoa do mundo? Não, tendo saúde está bom demais. Porque a pessoa quer ter saúde para viver o prazer transitório do pecado. Ele esquece que Deus deu essa herança maravilhosa que é a nossa saúde, a nossa vida, o nosso vigor. A herança maravilhosa que Deus nos deu. E a pessoa pega e fala: obrigado, Senhor, me dê saúde. E aí ele vai gastar toda a saúde dele fazendo coisas erradas. Deus nos dá uma herança maravilhosa, nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de trabalhar, nosso emocional, nossa saúde física. Deus te dá algo maravilhoso, você é uma potência, você tem poder. Agora a gente recebe tudo isso e pergunta para Deus: qual é o propósito, Deus, do Senhor me dar tudo isso? Mas ele não entendeu. Ele queria o quê? Pegar a herança dele. E aí eu quero ler o verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. A herança é um ativo. Na vida, a gente tem os ativos. Seu propósito é o quê? Construir ativos financeiros, não é isso? Para você construir a tranquilidade financeira. O ativo, ele vai te dar rendimentos independente do seu trabalho. Quando você constrói um ativo, você está gerando renda para você sem precisar do seu trabalho. A herança é um ativo para multiplicar aquilo que você conquista com seu trabalho. Quem não entende isso, não multiplica. A pessoa que não entende que a herança não é para ela receber, para ser consumida, mas é para somar com o esforço que ela vai ter ao longo da vida, ela perde. E quem que ganha? Quem entende o propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, e você precisa entender o propósito para você trazer a multiplicação da bênção de Deus sobre a face da terra. Você vai trabalhar, você vai conquistar, você está conectado na videira verdadeira, você vai ter frutificação através do teu trabalho, do teu tempo, do teu esforço. E além disso, vai vir coisas extras que Deus manda sobre você, que vai multiplicar o teu esforço. Mas você tem que estar conectado, entendendo. E aqui diz que ele foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. É só passar o que? Em frente o cemitério. É só caminhar ali um pouquinho, você vai ver o que? Que a saúde vai acabar, a inteligência do Einstein acaba, o vigor físico acaba,
aquele jovem desperdiçou tudo. E o que nós fazemos com aquilo que Deus nos dá? É o ponto de gratidão, é o ponto de entendermos e agradecer a Deus pela saúde que Ele nos deu. Porque vai acabar, tenha certeza, vai acabar. Aqui, o que está nessa terra vai ficar aqui. Não vai ter como levar o que foi construído aqui para os céus. Vai acabar. Então, se Deus está nos dando essa herança maravilhosa, que é a saúde, a vida, a inteligência, nossa capacidade de realizar, o que é que você está fazendo com o seu tempo? O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como nós dedicamos ele a Deus e aos propósitos de Deus? Tem gente vivendo irresponsavelmente, sem ser fiel a uma mulher, ou no caso da mulher, sem ser fiel ao homem. Tem gente vivendo irresponsavelmente, achando que assim vai conquistar alguma coisa e não vai. Nós temos que entender o propósito da nossa vida. Tem pessoas vivendo irresponsavelmente, desperdiçando tudo, todas as bênçãos que Deus deu. É bom que o povo do mundo ora por saúde, fala, não, saúde, Deus abençoando a gente com saúde, a gente corre atrás do resto, como se fosse só isso. Ele só quer a saúde, está igual o filho pródigo, ele só queria a herança. Eu só quero a saúde, Deus. Eu vivendo aqui com saúde, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou amar as coisas do mundo na cabeça da pessoa do mundo. É assim, mas na verdade, a gente tem que entender para que Deus me deu saúde, para que eu estou nessa terra, qual o propósito dele na minha vida. E aí no verso 14 fala, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o cidadão significa o quê? Cidadão é aquele amigo da onça, aquele endemoniado que te leva para fazer coisas ruins, que não agrega valor nenhum na sua vida. Esse aqui é o cidadão aqui, dessa região distante, que o mandou para o seu campo. Olha que cidadão bacana, talvez fosse o melhor amigo dele. Ele pegou a herança do pai, a saúde que o pai deu, ele pegou a saúde que Deus deu para ele, esbanjou, como se não houvesse amanhã, e tem amanhã, e tem a eternidade, mas ele viveu como se não tivesse amanhã. Ele esbanjou ali, e aí, provavelmente esse era o amigo que bebia com ele no bar, no boteco. Esse cidadão aqui era o amigo dele, que saía com ele para fazer negócio com ele. E esse amigo aqui, amigão, achou uma oportunidade para ele, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. É isso que os amigos desse mundo fazem, vai te mandar cuidar dos porcos. É isso que o diabo quer fazer na sua vida. Quando a gente não entende o propósito de tudo que Deus nos deu, às vezes a pessoa é rica financeiramente, mas a riqueza financeira, patrimonial, não mede a nossa riqueza com Deus. E Jesus diz para acumular riquezas diante de Deus, para o reino dos céus, e não a riqueza dessa terra. E tem gente que é muito rico aqui na terra, mas está vivendo cuidando de porco, está vivendo num chiqueiro,
num chiqueiro espiritual, num chiqueiro familiar, num chiqueiro de relacionamentos. E a pessoa acha que está bombando, e não está. Porque está vivendo longe do propósito daquele que criou todas as coisas. Então, eu e você temos que ter um pouquinho de humildade e perguntar para Deus: Deus, qual o teu propósito? O Senhor me deu tanta saúde, o Senhor me deu tanta força, qual o teu propósito na minha vida? Porque esse amigo da onça, estou fora. Esse amigo que manda você se jogar numa cova, esses amigos do mundo, quantos adolescentes e jovens sendo levados por esse tipo de amigos, esquecendo do Deus que criou todas as coisas, esquecendo das pessoas que os ama de verdade, e ouvindo esses amigos que só querem a destruição, que não trazem coisas positivas. Verso 17: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Não importa aquilo que você está vivendo, quando você tem a atitude certa na sua vida, as coisas mudam. Quando você muda a maneira de pensar, e para de pensar do seu jeito, e começa a pensar conforme a palavra de Deus, a sua vida muda, a sua história muda, a sua atitude muda. Quando você medita e vive conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo, as coisas mudam. Quando você insiste no teu próprio pensamento, a gente continua comendo com os porcos. Mas quando a gente decide ouvir a voz de Deus, Deus te coloca no caminho dos príncipes. Esse cara aqui teve a atitude certa, ele caiu em si. E é importante a gente cair em si e se voltar para Deus. Tudo que a gente tem foi Deus que deu. Entenda que você é só uma flecha. Deus é o arqueiro. É Ele, né, quem gosta de jogar Age of Empires, né? Tem o arqueiro, tem os guerreiros. Entenda que Deus, Ele que segura o arco, Ele que pega a flecha na aljava, Ele é o dono da aljava, você é só uma flecha na mão do Criador. Para de viver, querendo viver estressado, achando que você é Deus e que você vai fazer o sobrenatural acontecer. É Deus que vai fazer. Tem hora que a gente fica tão ansioso, querendo assumir a posição de Deus. Deus, eu hoje fui promovido e eu vou tomar as decisões no lugar do Senhor, porque o Senhor está demorando demais, ou o Senhor não está fazendo do jeito que eu quero, ou isso ou aquilo, ou as coisas estão assim, assim, assado. Deus fala: calma, lança as tuas ansiedades diante de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Se Ele está te mandando ficar dentro da aljava, fica na aljava. Se Ele está te tacando como uma flecha para atingir um alvo muito poderoso, aleluia, vai dando glória a Deus, deixa Deus te usar também dando glória a Deus, porque tem gente que Deus está usando ele começa a não se sentir digno do que Deus está fazendo na vida dele. E quando Deus está te abençoando, pode saber, é o mesmo Deus que está te abençoando. Desde quando você estava na aljava, até quando você está assim, acertando o alvo, Deus é o mesmo Deus. Seja feliz nas duas situações. Lança as tuas ansiedades diante de Deus. Coma uma torta, não é isso? Coma uma torta, um sorvete. Quando você está ansioso, preocupado,
Calma. Vai tomar um sorvete, vai comer uma torta, deixa que Deus está na sua frente. Aproveita esse momento abençoado, faz uma oração, fica tranquilo, irmão. Irmão, nada pode tirar a sua alegria de comer uma torta, não é? Um sorvete, irmão. Você vai deixar um problema roubar a sua alegria de tomar um sorvete? Que coisa abençoada que Deus criou, um sorvete. Nada pode roubar a sua alegria de tomar um sorvete. De beber uma coca geladinha, para quem gosta. Nada pode roubar a sua alegria de comer um churrasco. Tem gente que vai morrer, parece, de preocupação e ansiedade, irmão. Nada pode tirar uma noite de sono sua. Não existe problema nesse mundo, preocupação, que possa tirar a bênção do sono do justo na sua vida. Deus, Ele diz o que? Lança diante dEle as ansiedades, as preocupações. Então você aproveita cada dia da sua vida. Nada pode tirar um sorriso do seu rosto. Tanto que é bom sorrir, tanto que é bom você parar e desfrutar um momento ali. Você fica correndo, mexendo no celular, respondendo mensagem, que um dia você está corcundo, de tanto ficar olhando para o celular. Olha para o seu lado. Eu me lembro de uma série que eu assisti, que tinha um menininho, que ele admirava, ele lia demais. Aí ele estava viajando e passando e tal, ele ia descrevendo o que estava acontecendo na paisagem, mas ele não via nada, porque ele estava olhando no livro. Aí o pai dele falou para ele: olha ali, filho, está bem ali o que você está falando. Ele ficava lendo. Que você desfrute, nada pode roubar o deleite que Deus te dá. Não é o prazer do pecado. O prazer do pecado a gente chuta, são as bênçãos de Deus. Deus quer que você se alegre. As bênçãos são para celebrar. Deus quer que você celebre, desfrute em paz. 6. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou e beijou. O que o pensamento contrário falou para ele? O que o pensamento negativo falou para ele? O que a palavra dos cidadãos ali falou para ele, dos cidadãos ali daquela região? O que as palavras negativas, o que os pensamentos dele ficavam falando para ele? O que o emocional falava para ele? Falava: não vai dar certo. Você vai voltar lá para o seu pai vai te rejeitar, cara. Você gastou todo o dinheiro, você rejeitou os conselhos do seu pai, ele não vai, cara, te receber. Desiste desse caminho e continua trabalhando para mim aqui no meu chiqueiro. É isso que o diabo quer que você faça na vida. Continue trabalhando para ele no chiqueiro dele. Mas quando a gente vence esses pensamentos mentirosos e lembra que existe um Deus que nos ama, um Deus que vai celebrar quando a gente entrar na presença dele, um Deus que vai fazer festa, vai soltar foguete quando te ver fazendo uma oração no seu quarto, você dobrando o joelho, falando com ele, que vai celebrar quando você canta uma música abençoada, não aquelas músicas de porco, que fica falando de adultério, de prostituição, de que vai dar errado, de coisa ruim. Deus, isso é coisa de porco. Deus te chamou para ser um príncipe, uma princesa. Deus não te chamou para esse nível. Olha a beleza que tem dentro de você misturar num chiqueiro desse. Deus te chamou para algo muito superior. Não é para você ficar com a sofrência. Eles criam até palavras novas. Sofrência. Vai ficar na sofrência. Que sofrência, está amarrado. Deus não te chamou para isso não.
E o pensamento que das trevas diz que quando você voltar para a casa do Pai, você vai ter acusação, você vai ficar com vergonha, você não vai conseguir largar as coisas do passado, pois a igreja está cheia de pessoas que conseguiram vencer e deixaram as coisas para trás, e estão vivendo coisas novas, e estão olhando para frente. Deus vai fazer isso na sua vida. Por último, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha a atitude corajosa que ele teve, de respeito, de honra. E o pai amoroso falou: depressa, falou para os servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Aí você fica pensando que a vida vai chegar na morte, né? Vai passar, chegar na morte. Mas tem gente que já está morto na vida, porque está vivendo no chiqueiro. E Deus não te chamou para viver no chiqueiro emocional, no chiqueiro de relacionamentos, no chiqueiro financeiro. Deus te chamou para ser abençoado, para prosperar. Esse pai abraçou o filho e falou: vem cá, você é feito para vencer. Você tem que entender que Deus te fez para vencer. Não tem coisas, armadilhas do diabo que podem te derrubar. Você foi feito para vencer. Esse filho entendeu aqui, quando o pai abraça ele e volta a dar dignidade para ele, mostra: é aqui na minha presença que você vai aprender o caminho da prosperidade. Enquanto você foi embora e viveu lá no chiqueiro, nós temos prosperado, nós temos conquistado muito aqui, nós temos crescido, temos sido abençoados. Vem cá que eu vou te ensinar como que isso acontece, porque agora você está com o Pai. Agora você está na presença do Deus que criou todas as coisas, que cria as bênçãos, que te dá vitória sobre todas as lutas, que te dá alegria no meio da guerra, que te faz celebrar, porque guerra todo mundo vai ter, mas na presença de Deus você vai celebrar até na guerra, porque você vai entender que Deus está cuidando de você, até na guerra tem um propósito para você ser abençoado. É por isso que você come torta, toma sorvete, tranquilo no meio da batalha, porque você sabe que Deus tem um propósito, e Deus irá te abençoar. O filho pródigo com Deus, quando ele encontra a presença de Deus, ele tem a vida restaurada. E Deus vai te restaurar, não importa aonde você andou. Tem gente que nunca andou na presença de Deus, não aprendeu, os pais não ensinaram a andar na presença de Deus. Por isso a pessoa viveu a vida inteira na sofrência, apanhando da vida, nunca ouviu falar de Deus, aprendeu os caminhos retos de Deus. Pois é o momento de aprender agora. Tem gente que já conheceu, mas se afastou. É o tempo de voltar. Ou às vezes já foi mais fervoroso e hoje está frio ou morno. É tempo de ser quente e entender o propósito de Deus, porque é no propósito e na presença de Deus que o teu vigor aumenta, que os teus pensamentos se tornam um pensamento super poderoso. O teu pensamento, ele consegue transformar a sua vida inteira. Se você tem um pensamento para um lado, vai acontecer algo. Agora, se você tem um pensamento guiado por Deus, irmão, você está indo no infinito de bênçãos que vai escorrer para a eternidade. Tem gente que vive na casa do Pai, e aí a gente vai falar semana que vem,
ou na outra, que vive na casa do pai, mas está distante do pai, né? Que é o irmão mais velho aqui do filho pródigo. Mas que Deus te abençoe, que você restaure a tua vida, o teu relacionamento com Deus, no nome de Jesus nessa noite. Ou você que nos assiste, que você restaure o teu relacionamento com Deus de imediato. É tempo de vida nova, de se alegrar, de comer torta feliz, de comer celebrando a presença de Deus, porque é isso aqui que Deus faz, é churrasco com novilho gordo, com a bênção de Deus. É isso que Deus quer trazer sobre a sua vida, festa, no nome de Jesus. Feche os teus olhos, agradeça a Deus agora pela saúde, pelo vigor, por tudo que Ele fez por você, por tudo que Ele tem feito, e confia nele. Para de querer dirigir a mão de Deus e deixa Deus dirigir a tua vida. Você é a flecha, Ele é aquele que controla os tempos, as estações, e o tempo da frutificação dele na tua vida vai acontecer, o diabo querendo ou não. Deus vai fazer você ser próspero, frutífero e abençoado, no nome de Jesus. Eu declaro a bênção de Deus sobre o teu caminho, o teu final de semana, que essa semana seja de vitória sobre a sua vida, sobre tudo que você colocar as mãos, onde você colocar a planta dos teus pés, no nome de Jesus, que você tome por herança, porque o Deus de Israel te deu como herança, no nome de Jesus, amém.